Quarta-feira, você já sabe, é dia de capital sustentável com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlo Pereira. Hoje, vamos falar sobre o projeto de lei que pretende criar a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e que prevê 80% das terras raras extraídas no Brasil que elas sejam processadas aqui no nosso país. Carlo, boa noite para você. O que pode mudar com o avanço desse projeto de lei dos minerais críticos? Quais são os impactos imediatos desse movimento para o mercado e para os investidores? Oi, Cris, boa noite a você, todos os telespectadores. Entendi como sendo muito importante a gente voltar a falar de minerais críticos, né, Cris? Porque muita coisa aconteceu nesses últimos meses, né? O PL, como você bem disse, é um deles, e uma coisa bastante importante que aconteceu no Legislativo, dada a importância que o tema ganhou, vários deputados, vários senadores vieram com novos projetos de lei pensando em minerais críticos, né? Foi então que o presidente da Câmara, Hugo Mota, chamou o deputado Arnaldo Jardim para que ele então fizesse ali uma concertação entre esses projetos, né? Então foi assim que nasceu, está nascendo, né, o projeto de lei voltado à Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, né? Esse projeto é muito importante, ele é essencial para que o Brasil ande de maneira adequada na direção de se ter uma política nacional de minerais críticos. Isso quer dizer o quê? Primeiro, definição do que é minerais críticos estratégicos. Essa é uma definição, né? Isso, Cris, não é um conjunto de minerais que são definidos como críticos estratégicos. Isso vai de país para país, então a gente tem que olhar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente ter uma segurança jurídica com relação à mineração, né? Esse é outro ponto bastante importante também. Legislação ambiental e licenciamento ambiental. Falamos no último comentário com relação a isso, e esse é outro ponto fundamental para a gente ter uma política adequada. O outro ponto fundamental que a lei versa sobre é com relação a que a gente não seja apenas um exportador de minérios, mas sim a gente consiga, então, ter uma produção adequada com esse mineral e conseguir, então, agregar valor. Isso é de fundamental importância nesse momento. Que há uma onda de negociações, fusões e aquisições acontecendo aqui no Brasil. O que está impulsionando esse movimento e quais ativos, Carlos, são os mais disputados? Cris, minerais críticos hoje é geopolítica pura e simples, né? Então, o que o petróleo foi no século XX, minerais críticos é para o século XXI. Muito claramente, né? Fácil da gente ter essa imagem na cabeça, tá? E o que está acontecendo, então, é que todos os países estão se mexendo, tá? E depois do que a gente ainda viu na pandemia, né, toda a quebra, isso não foi diferente na mineração, toda a quebra de supply chain, né, da cadeia de suprimentos, e para a mineração isso também foi muito forte, e ainda mais essa disputa geopolítica por minerais críticos, vamos falar aqui, é o ponto número 1 da agenda China-Estados Unidos, é um ponto número 1 da agenda de Ucrânia e Estados Unidos, é o ponto número 1 de Estados Unidos e Brasil, né? Então, é isso. Minerais críticos têm a ver com geopolítica, né? Então, o que acontece? Todos os países, blocos econômicos, eles estão se movimentando para tentarem garantir sua cadeia de suprimentos, tá? Então, os chineses estão comprando tudo de todo mundo, né? E não está sendo diferente aqui no Brasil. E o mercado, então, de minerais críticos, seja ele voltado a terras raras, seja lítio, seja, enfim, uma série de minerais, inclusive minério de ferro, né? Principalmente o minério de ferro, quando a gente fala de minério de ferro, não que seja considerado hoje um mineral crítico, mas quando a gente fala do minério de ferro de alto teor de ferro, ou seja, necessário para a transição energética, né? Também está na pauta do dia. Então, a mineração, ela voltou para o centro da discussão como uma pauta geopolítica importante.
Bom, como você disse, vários países estão se movimentando, né? Estados Unidos, os países da União Europeia, China, Arábia Saudita e, evidentemente, mostrando interesse em minerais críticos. Como é que esses movimentos externos acabam influenciando o setor de minerais críticos aqui no Brasil? Influencia muito, né? Semana passada e retrasada, a gente teve uma comitiva importante da União Europeia vindo ao Brasil para falar de minerais críticos, por quê? Porque eles acabaram de lançar uma nova lei referente a isso, de novo, para garantir cadeia de suprimentos, né? China, isso vem no plano quinquenal. Estados Unidos, a gente está vendo toda a movimentação e toda a reestruturação interna no governo americano para olhar minerais críticos, né? A Arábia Saudita não é diferente, então a Arábia Saudita está nessa explosão que a gente sabe, né? Enfim, um país em franco crescimento, principalmente nesses últimos anos, um país a ser construído, né? Um país muito rico e bastante populoso, né? Então a Arábia Saudita também está comprando e, diferente até de outros países, querendo garantir parte da produção no seu próprio país, né? Então os árabes falam muito que não querem ser o caixa eletrônico do mundo. O que eles querem, na verdade, é participar dessa cadeia de suprimentos, ou seja, eles querem parcerias. Então, quer minerar no Brasil, eles podem vir com dinheiro aqui, desde que tenha parte da produção lá na Arábia Saudita, por exemplo, né? Inclusive, Cris, agora, em janeiro, existe um evento muito grande, eu fui em janeiro desse ano, 2025, que chama Future Minerals Forum, ou seja, minerais do futuro ali, né? Então, Fórum de Minerais do Futuro. Então, esse evento é um dos maiores eventos de mineração do mundo, né? São coisa de 60 chefes de Estado, uma coisa de fato muito forte, né? O Brasil teve uma presença já importante agora em 2025, 2026 ainda mais. Então, tem uma mobilização muito grande de governo, de empresas, de investidores para levar a mineração do Brasil para lá, né? Então, eu acho muito importante o Brasil, de fato, conseguir, e ainda mais tendo essa nova legislação, se concertar, né, no sentido de concertação, né, e levar esses diferentes atores e mostrar que a gente tem não só mineração, mas capacidade tecnológica de produzir o que é necessário ser produzido com esses minerais. Então, a gente tem que agregar valor para as nossas comunidades, a gente tem que agregar valor para o nosso país e não, certamente, exportar pedra. Carlos, obrigada. Boa noite para você. Até semana que vem. Obrigado.